E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo enfrenta amanhã o Flamengo às 16 horas no Maracanã. Jogo difícil pro São Paulo, né? Aliás, o Campeonato Brasileiro, como sempre falo, não tem jogo fácil. São Paulo está na 16ª colocação com 11 pontos, enquanto o Flamengo está na 6ª colocação, 10 pontos na nossa frente, com 18. Em termos de pontuação, estão 7 pontos só na frente do São Paulo. Mas infelizmente o Campeonato de São Paulo, pelo menos no Campeonato Brasileiro, não é bom. Mas a gente vem com a esperança de melhorar, né? Porque o São Paulo fez um bom jogo na Libertadores no meio de semana aí, na terça-feira. Vencendo o Racing lá por 3-1, né? A dupla de ataque ali com o Rigoni e com o Marquinhos funcionou bem. O Benítez de titular também funcionou bem, enfim. Então o time teve uma boa cara, o Miranda voltou jogando muito bem, né? Como sempre. Então agora a gente tem uma esperança, né? Com os jogadores voltando. O Luciano ainda é dúvida pro jogo de amanhã, ele não vem treinando com bola. Então é bem provável que não jogue, é mais provável que o São Paulo deixe ele pro jogo de quarta-feira contra o Vasco, porque é jogo eliminatório da Copa do Brasil, né? Por mais que o Vasco esteja na segunda divisão, é sempre o Vasco. É um clube de tradição, dos clubes mais importantes do futebol brasileiro, então tem que ter todo o respeito com o Vasco da Gama, porque realmente é um grande clube e está passando por um momento difícil, mas enfim, né? Vários clubes já passaram por esse momento. E o Vasco, né, mais uma vez está na segunda divisão, já faz algum tempo que o Vasco anda caindo para a segunda divisão, acho que já é a terceira vez que o Vasco está na terceira divisão, na segunda divisão. Mas enfim, mas é sempre o Vasco, é sempre uma equipe de tradição que tem que respeitar. Tem camisa, enfim, tem tradição e não vai ser jogo fácil. Mas falando do jogo entre São Paulo e Flamengo, o São Paulo amanhã não deve ter o Luciano, porque o Luciano não treinou com bola. Então deve continuar sendo um desfalque. O Léo Pelé está suspenso, então esse já é certo de não jogar. E então o São Paulo deve ter mais ou menos o time que jogou contra o Racing no meio de semana, mas com certeza o Crespo, algum jogador ou outro, é bem provável que poupe, né? Por causa do jogo contra o Vasco na Copa do Brasil, como eu falei. Enfim, e o time base do São Paulo que vai vir amanhã é o Volpe, Arboleda, Miranda e Bruno Alves. Bruno Alves no lugar do Léo Pelé suspenso. Igor Vinícius, aí a tendência é que venha o Luan, de repente, Luan e Nestor, né? Não joga o Sara e o Lisieiro como jogou contra o Racing, joga o Luan e o Nestor. E na esquerda o Reinaldo que ficou no banco no jogo da Libertadores, deve jogar e o Wellington deve ir pro banco. Aí no meio de campo ali tem uma dúvida entre o Igor Gomes ou o Benítez, né? Porque o Benítez tem aquele negócio, tem aquele problema de dar uma poupada pro Benítez não estourar, porque o Benítez não aguenta jogar vários jogos seguidos. E na frente deve ser Rigoni e Marquinhos, né? Até porque o Rigoni voltou no último jogo, o Marquinhos também é garoto, não tem nem por que poupar com 18 anos, meu, o cara tá com fôlego lá em cima, então não vejo motivo para não poupar. Pode ser um jogo interessante, de repente se o Flamengo for para cima e o Marquinhos, com a velocidade que tem, tentar um contra-ataque, ele é bem rápido, né? Para fazer exatamente o que fez contra o Racing, quando o São Paulo estava ganhando e o Racing vinha tentando vir para cima e ter um jogador rápido que nem o Marquinhos. E o Rigoni ele não é um centroavante, mas é um cara que apareceu bem ali para fazer os gols, né? Como se fosse um centroavante, enfim. E porque o Pablo e o Vitor Bueno realmente acho que agora a tendência é que os dois entrem muito pouco, né? Já que é lógico, a gente sabe que tem muitos jogos ainda pela frente. Enfim, tem o Benedetto aí que o São Paulo ainda está tentando a contratação, né? Enfim. Mas pelo futebol que Vitor Bueno e Pablo vem jogando, eu acho que dificilmente com a entrada do Marquinhos com o Rigoni se dando certo, vai jogar só naqueles jogos que o Crespo decidir poupar os dois, beleza? Então essa deve ser a escalação do São Paulo. São Paulo que joga amanhã contra o Flamengo às 16, depois pega o Vasco às 16 horas, né? Pega o Vasco na quarta-feira pela Copa do Brasil, 21h30, e no outro final de semana pega o Palmeiras, mas daí pelo Campeonato Brasileiro, no sábado às 19 horas. Também teve o sorteio da Libertadores, né? São Paulo enfrenta o Palmeiras nos dois jogos, um no Morumbi, no primeiro jogo vai ser no dia 10 de agosto, às 21h30, vai ser uma terça-feira, aliás, os dois jogos vão ser na terça, né? E no jogo, uma semana depois, no dia 17, também às 21h30, Palmeiras e São Paulo, aí é lá no campo dos caras. Então primeiro no Morumbi, depois é no campo deles, no Aliança, beleza? Os dois jogos vai ter transmissão do SBT, então, enfim, transmissão de TV aberta. Como o jogo do São Paulo amanhã e Flamengo também a Rede Globo transmite, então também TV aberta do jogo do São Paulo, beleza? Então, é só pedreira pro São Paulo, não tem jogo fácil. Enfim, e não tem jogo fácil para todo mundo que está no Campeonato Brasileiro, né? Na primeira divisão, é sempre difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito disputado, um dos mais equilibrados do mundo. Muitas vezes a qualidade técnica não é aquela que a gente deseja, né? Tem uns jogos bem abaixo da qualidade. O São Paulo mesmo vem fazendo vários jogos aí terríveis. São Paulo e Bahia foi um jogo difícil de assistir. São Paulo e Red Bull Bragantino foi um jogo triste também de assistir, enfim. A gente espera que seja um jogo mais legal, como foi São Paulo e Racing, por exemplo, pela Libertadores, beleza? O São Paulo ainda continua negociando com o Benedetto, mas por enquanto o que tem é exatamente o que está saindo aí na imprensa. São Paulo está tentando, sempre tem um entravinho, né? O entravinho que a gente diz é sempre a parte financeira, né? Negociação é sempre isso. O único problema é a parte financeira, porque a partir do momento que o jogador aceitou
São Paulo quer comprar, o Olympique quer vender e o jogador quer vir, e aí só vai faltar a parte financeira. Então, enquanto não chegarem num acordo nessa parte financeira, o Benedetto não assina, beleza? Então, porque a gente sabe, né? Às vezes o jogador até aceitou, mas os empresários sempre querem ganhar um pouquinho a mais, enfim, provavelmente deve ser isso daí que deve estar acontecendo. Os empresários sempre querem um pouco a mais, beleza? E a gente torce para que ele vinha porque a gente está sem centroavante nesse momento, um fazedor de gol, já que o Pablo, o Vitor Bueno e o Éder não estão dando conta do recado desde quando começou o ano, beleza? Então, na expectativa aí da vinda do Benedetto, já até porque o Caleri, pelo que o próprio presidente de São Paulo falou, os caras estão pedindo um absurdo, então a contratação do centroavante deve ser o Benedetto, e se não tiver o Benedetto, aí sim o São Paulo pode ser que já tenha um outro nome em mente, ou parte para outro, enfim. Mas por enquanto é isso daí, beleza? São Paulo também está na expectativa aí do Antony ser vendido, né? O Antony que é do Ajax, né? O São Paulo é o clube formador, e o Bayern, o Ajax quer vender ele por 30 milhões de euros, ou seja, muita grana. E se ele vender por esse valor de 30 milhões para o Bayern de Munique, o Ajax vender por Bayern de Munique, o São Paulo tem direito a 20%, que daria 6 milhões de euros, ou em reais 36 milhões de reais. Cara, uma baita grana para o São Paulo, né? Viria em ótimo momento, principalmente nesse momento de crise, de pandemia, de tudo, enfim. Para o São Paulo seria excelente essa venda do Antony do Ajax para o Bayern de Munique. Tomara que essa venda saia realmente para vir dinheiro para o São Paulo, beleza? Até para a carreira do Antony, inclusive, é melhor, né? Porque o Bayern, apesar do Ajax ser um grande clube da Europa, né? O maior clube da Alemanha, mas da Holanda, minto. Mas querendo ou não, hoje o Bayern tem uma expectativa maior, né? Para a carreira do Antony, né? Até para ele jogar na seleção principal. Enfim, o Bayern hoje tem um status maior do que o do Ajax. O Ajax até já teve mais status que o Bayern, mas nesse momento o Bayern tem mais status que o Ajax e querendo ou não, o Antony vai ser bom, beleza? Então são de 30 milhões de euros, São Paulo tem direito a 6 milhões, então vai dar 36 milhões de reais. Seria uma beleza pro tricolor, beleza? São Paulo também fechou uma parceria aí com a Volvo, né? Que é a montadora Volvo. Enfim, então o São Paulo tem mais um pouco de grana em caixa. São Paulo que já tem vários patrocinadores desde que o Júlio Casares assumiu como presidente. Então a Volvo aí é mais um patrocinador do São Paulo, beleza? Mais dinheiro em caixa. Da hora. Beleza? Então é isso. Do São Paulo é isso mesmo. As notícias dos jogos do São Paulo. Minha expectativa para o jogo da manhã. Espero que o São Paulo mantenha contra o Flamengo essa. O que vem acontecendo nos últimos jogos, que o São Paulo vem conseguindo sempre, mesmo quando não está num bom momento, São Paulo vai lá e endurece o jogo do Flamengo. Eu lembro até no dia que o Diniz estreou, o São Paulo jogou contra o time do Jorge Jesus que estava voando, e mesmo assim o São Paulo foi lá no Maracanã e empatou 0x0. O ano passado ganhou de 4x1 do Flamengo lá no Maracanã, enfim, surpreendendo todo mundo. Mesmo na rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Flamengo foi até campeão, mas o São Paulo acabou ganhando o Flamengo. Na Copa do Brasil, o São Paulo eliminou o Flamengo ganhando os 2 jogos. Enfim, o São Paulo anda tendo bons retrospectos contra o Flamengo e espero manter amanhã contra o Flamengo, até porque o São Paulo precisa muito dessa vitória, porque o São Paulo tá, querendo ou não, tá lá embaixo, né? Tá na 16ª colocação, ou seja, tá ali pertinho da zona da degola, então a vitória pro São Paulo é importantíssima, beleza? Eu tô confiante aí para mais um jogo bom pro São Paulo, depois da vitória contra o Racing, e expectativa é que agora finalmente o São Paulo decole no Campeonato Brasileiro, beleza? Então galera, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, quem puder se inscrever no canal eu agradeço, e vamos São Paulo sempre. Amanhã depois do jogo entre São Paulo e Flamengo eu faço o pós-jogo aqui, porque amanhã eu tô de folga, então dá pra fazer o pós-jogo, beleza? Grande abraço aí galera, fiquem com Deus e vamos São Paulo sempre.